Bom dia! Olha, nós aqui em mais uma aula, essa de história. Vamos continuar a nossa revisão. Estamos revisando alguns assuntos que nós já estudamos. Vamos continuar na nossa revisão. Então, neste momento, queria saber, você está bem? Estamos bem? Tia Conceição está bem? Todos aqui estamos bem. Você continue bem, fazendo, como Tia Conceição sempre diz, sua parte. E Tia Conceição aguarda o seu presente. Como é que eu faço, Tia Conceição, se a aula é online? A gente faz assim. Tia Conceição dá bom dia e você vai lá, dá bom dia também. E a gente se comunica. E como Tia Conceição sempre diz, qualquer dúvida, só procurar a gente lá no nosso grupo, que nós estamos à disposição para tirar as dúvidas, tá ok? Mas nesse momento, vamos à nossa chamada, vamos lá. Hoje é você, Maria. Bom dia, Maria. Maria. Rayane. Anitta. Estevão. Giovana. João. Estamos relembrando as crianças indígenas, seus costumes e suas tradições. As crianças indígenas, elas pertencem a diferentes povos. Não há um povo exclusivo, são povos diferenciados. Então, as crianças, elas são de diferentes povos, mas elas fazem algo assim, mesmo sendo de povos diferenciados, uma coisa única. Veja só, cada um desses povos tem tradições, tem seus próprios costumes e muitos deles são semelhantes. Veja só, eles são diferenciados, mas os costumes, eles se encontram entre si. Porque são voltados ao mesmo pensamento. Os meninos e as meninas indígenas, eles vivem assim nas aldeias e praticam os costumes das aldeias. Todas elas são assim. As crianças vivem no meio dos adultos e praticam aqueles costumes que eles já são acostumados. Então, as pessoas mais velhas do grupo, elas são as pessoas assim exclusiva para contar as histórias sobre a origem do seu povo. Então, existe aquela pessoa mais idosa, que é como se fora o primeiro professor das crianças. É aquele que ensina a criança a respeitar o meio natural, a natureza. É quem mostra como são importantes você cuidar da natureza como um todo, cuidar dos rios, cuidar das árvores, cuidar das plantas que sejam pequenas, aquelas plantas que servem para a sua alimentação. Quer dizer, são pessoas que conhecem a forma de lidar do povo e essas pessoas elas vão ensinando as crianças. E as crianças, por sua vez, elas se reúnem e elas passam a escutar essas histórias. E a história é contada e a partir do momento que ela é contada, as crianças começam a aprender que, por exemplo, que elas precisam, respeitando a natureza, elas não vão simplesmente caçar por caçar, por exemplo. Não, elas vão caçar para sobreviver, para a alimentação. É necessário caçar? Sim. É necessário pescar? Sim. Mas para a alimentação do povo. Por exemplo, você não vai chegar numa aldeia, você vai visitar uma aldeia e lá você vai encontrar um índio com um pássaro dentro de uma gaiola. Não, isso não é uma prática indígena.
os índios, eles acreditam que o pássaro deve estar no meio natural, ele deve estar solto. Então, assim, há determinadas coisas que os índios aprendem desde criança. Eles continuam aprendendo a respeitar o meio natural desde criança. Então, o adulto, que é o responsável de passar os conhecimentos da aldeia para aquele índio criança, ele vai ensinar da forma que ele também aprendeu. Ele aprendeu que a natureza ela deve ser respeitada como um todo. Tem que se respeitar a natureza, o meio natural. Então as crianças, elas costumam brincar juntas até completarem os 10 anos de idade. Quando elas completam a idade de 10 anos, o que acontece? Elas são, assim, atribuídas a ela, a cada criança, atos separados. Os meninos, eles seguem os homens adultos e eles começam a olhar o que é que eles fazem, como é que eles fazem, que forma eles utilizam para caçar, para pescar, o que é que eles fazem, de que forma. E assim eles começam a cuidar, né? Eles também cuidam dos animais, que eles gostam de cuidar de animais domésticos, que são animais de estimação. Os animais, os meninos, esses animais são cuidados por essas crianças e os meninos eles passam a fazer assim pequenas flechas que eles vão levar quando eles forem com os homens caçar. E aí eles vão aprender a caçar. Eles aprendem a caçar, aprendem a pescar também. E a forma que o adulto faz a pesca, a caça, isso é ensinado sendo observado pelas crianças, que são meninos. E esses meninos, eles aprendem com esses adultos e passam a fazer a caça, a pesca, como um recurso, como o tia Conceição já falou, um recurso para a alimentação. Ele não aprende assim, vamos caçar, porque ele está querendo caçar hoje. Não é assim. Primeiro vamos ver se é necessário para a alimentação hoje nós fazermos a caça, né? Existe a prática da caça do meio não índio, no meio daqueles que não são índios. Assim, a pessoa ela tem a prática da caça como um esporte. É uma prática utilizada. Para o índio isso não acontece. Eles não fazem esse tipo de esporte. Assim, a criança ela pode, por exemplo, ela vai caçar passarinho. Não, os índios eles não fazem isso. Não há uma prática de caçar por esporte. Eles caçam para a alimentação. Se precisar caçar, vai caçar. Precisar pescar, vai pescar para alimentar. É uma forma diferenciada deles utilizarem essa prática. As crianças com menos de 3 anos, até os 3 anos, essas crianças, elas não são deixadas com alguém para esse alguém olhar. Não há essa prática nas aldeias indígenas. Elas são levadas pela mãe delas. A mãe, para onde vai, ela leva a sua criança. O bebezinho, ele é levado pela mãe. Então, as mães, elas levam como? No braço? Não. Elas não usam essa prática de carregar no braço. Elas levam eles amarrados nelas com uma tira de casca de planta que é encontrado na floresta. Aí ela pega essa casca, amarra nela e amarra a criança atrás dela. E essa criança ela vai para onde a mãe for. E os seus braços, eles ficam livres, porque ela tem certas obrigações a fazer que ela vai precisar manusear. Então, segurando a criança não poderia. E a criança ela fica junto com a mãe até os 3 anos.
E após os 3 anos é que essa criança ela fica com com esse adulto que passa a contar as histórias. E assim, essa mãe ela vai para todos os lugares com a sua criança. Ela não tem a prática de deixar para ir fazer alguma coisa, não. Ela vai, leva junto. Então lá não tem essa prática como a prática das creches, né? A creche, o hotelzinho, de você deixar a criança num determinado local porque você vai ao seu trabalho. Não, elas têm a prática de fazer suas obrigações, sim, mas elas fazem as suas obrigações levando suas crianças. Tia Conceição vai mostrar a vocês. Vocês podem pegar o livro de vocês, pega lá o livro de história e abre na página 75. Aqui na nossa página 75 tem um exemplo das crianças na pesca com um adulto. Página 75. Quando nós passamos para a página 76 do nosso livro, tem aqui a mãe, uma foto da mãe, as mães, né? Tem duas levando as suas crianças. Elas vão para fazer as suas obrigações que elas têm na aldeia e elas levam a criança dela. Tá aqui uma foto também que vocês podem observar no livro de vocês. Não é interessante? Então, as coisas passam na aldeia de forma diferenciada, porque a aldeia ela faz dessa forma, um jeito diferente. E as meninas, tia Conceição? O que as meninas fazem? Bem, as meninas, elas desde pequena, elas seguem suas mães, imitando as mães também. Assim, elas imitam o que as mães fazem. Por exemplo, elas são pequenininhas, mas elas veem a mamãe colocando o bebezinho nela. Aí o que é que elas fazem? Em tom de brincadeira, na forma de brincadeira, elas colocam folhas na mesma tira, uma tira, ela coloca nelas também. Aí elas carregam folhas, quando elas vão ficando maior, elas vão crescendo, elas ajudam a trazer, por exemplo, palma de banana, elas colocam as bananas dentro e trazem como se fosse o bebê, um bebê. E assim as meninas vão aprendendo, as meninas vão também, é uma forma de ajudar, elas começam a fazer as suas atividades junto com as mães. As meninas maiores, elas ajudam a cuidar dos irmãos menores. Então, elas ajudam a cuidar dos irmãos, elas também são responsáveis de fazer as fogueiras, elas também ajudam a cozinhar. E assim, elas começam a ajudar suas mães também naquela área que a aldeia reserva para fazer um plantio, que é o plantio do cultivo, eles cultivam o que eles se alimentam. Então, lá naquela área que eles chamam de roçado, de roça, ali na roça, elas também ajudam a cuidar, a plantar. Então, as meninas, elas têm essa função de ajudar suas mães, que são responsabilidade das mulheres. E lá na aldeia, eles não plantam para aquela família, eles plantam para todos que moram naquela aldeia. Não é uma plantação única sua, né? Como é o costume do não índio, de você, por exemplo, você comprou só para você. Não, não é assim. Você comprou para sua família, não. Lá eles têm tudo em comum. O que for plantado, o que for colhido, é para todos os que estão ali naquela aldeia. Então, assim, as mulheres elas têm essa responsabilidade. Nós também podemos exemplificar assim. Vamos imaginar um prédio que morem ali naquele prédio umas 10 famílias.
naquele local moram aquelas 10 famílias. Se uma das famílias vai ao supermercado, o que ela trouxer é dividido para todas aquelas famílias ali. É assim que eles fazem. É dessa forma que eles fazem a divisão dos seus alimentos. Tudo que é plantado, colhido para todos. Eles dividem em comum entre eles. Então, assim, muitas crianças hoje nas aldeias, elas se vestem como as crianças no índio, elas vestem roupas comuns, mas elas não assim abandonam a sua cultura, a sua, a sua forma de ser, porque quando chega um momento deles utilizarem o meio cultural, pintura, quando eles estão fazendo assim as suas festas, eles têm aquela forma de fazer com que a criança também participe do meio cultural indígena da forma comum, não é? E eles mesmo se vestindo como não índio, não tem assim diferença não. Eles fazem as suas apresentações e eles participam também com os adultos. Então, mesmo assim, eles não deixam de usar colares, os brincos de pena, que é feito com penas de passarinho. Também, eles não deixam de fazer as pinturas no seu corpo, né? E, assim, eles fazem isso como um costume do seu povo. Faz parte da cultura daquele povo fazer esse tipo de arte no seu próprio corpo. Eles utilizam aquilo que eles fazem para mostrar assim, a sua cultura. É como um meio cultural para eles. E assim, não existe uma regra para a construção das aldeias. Assim, não existe uma regra. As aldeias, elas são construídas de acordo com aquele povo, com a forma que aquele povo indígena que forma aquela aldeia quer. Então não existe assim uma regra de construção do local de moradia deles, não. Eles fazem de acordo com a sua forma de ver. Então são construídas de formas assim diferentes. Todos eles, todas elas são construídas assim. Elas seguem uma regra. Elas são construídas sim, próximo da mata e próximo de rio. Então assim, as aldeias elas são localizadas nessas áreas, mas elas não seguem uma regra de construção, né? Como a construção dos apartamentos, todos os apartamentos daquela forma, por exemplo. Não é bem assim. Eles constroem as moradias de forma diferenciada, da forma como aqueles aldeões acham interessante, eles constroem. Então, assim, todas elas são construídas perto da floresta ou da mata e também do rio, para garantir assim a produção dos alimentos, porque quanto mais distante das águas, fica mais difícil, né, manter os alimentos. Então eles pensam assim, o pensamento está no bem-estar de todos os aldeões, todos aqueles que moram naquela aldeia. E para isso tem as atividades, e pensando nas atividades que eles fazem essa construção assim. Constrói a aldeia mais próximo de um rio e também da floresta ou de uma mata, dependendo do local. Por exemplo, se você pensar assim, será que quando eles constroem, eles ficam ali, naquele local e não saem de lá? Será que eles não saem? Se acontecer uma necessidade, sim. Por exemplo, os Carajás, eles não tinham aldeia num local fixo. Por quê? Porque eles construíam sua aldeia bem próximo do rio. Mas quando chegava o inverno, que vinham as chuvas, inundava tudo. Aí o que é que eles faziam? Eles não ficavam fixos porque quando chegava o inverno eles tiravam tudo,
levavam para um local mais alto e faziam tudo novamente. E assim, eles costumavam fazer esse tipo de mudança, mudavam de local, né? O rio transbordava, à medida que o rio crescia, né, por transbordar, aí eles se afastavam um pouco mais. Quando o rio voltava ao normal, aí eles voltavam novamente para próximo do rio. Então, assim, havendo a necessidade, sim, se muda de local, porque a aldeia ela era construída muito próximo do rio, mas assim, não é assim uma forma, né? Isso era uma necessidade que acontecia e por isso eles mudavam. Ao chegar o tempo das chuvas, havia necessidade de mudar por causa das inundações. Inundava tudo, aí eles mudavam para o local mais alto. Então, as moradias, elas eram assim, feitas de madeira, utilizava-se a madeira, e além da madeira, elas eram cobertas por palha. E normalmente, assim, elas eram cobertas com palha de uma forma que chegava até o chão. Porque a palha, ela tem, assim, a forma que eles colocam as palhas faz com que diminuam a quantidade de vento para aquelas famílias que ficam ali dentro daquela moradia. E aí protegia do sol, da chuva, dessa forma. Então, as moradias são construídas assim. Então, quanto à arte indígena, o índio ele tem a pintura do seu corpo como uma forma cultural, é uma expressão cultural. E essa arte ele tira de onde, né? Ele tira, é, ele coloca nele a forma da pintura das jiboias, pintura das onças, e assim ele vai, assim, ele desenha nele espinhas de peixe. E assim, a arte indígena, ela é feita através do meio natural. Ele copia o meio natural. E também utiliza o meio natural. Por exemplo, ele usa o jenipapo, que fornece a cor azul quase negra, né? Ele utiliza o calcário para fazer a cor branca. E ele utiliza o urucum para fazer a cor vermelha, né? E o carvão é utilizado para fazer o preto, aquela cor preta realmente. E assim, eles fazem a pintura no seu corpo. Fazendo a pintura no seu corpo, eles mostram isso como um meio cultural, faz parte da cultura do índio. Para isso, eles utilizam a pintura em vários momentos da sua vida. Se eles Então, eles fazem a pintura neles como uma forma cultural. Então, utilizando o meio natural para mostrar a sua cultura. Também fazendo cestas, eles fazem cestos, eles fazem outros tipos de objetos também. Vamos pegar o nosso livro e colocar na página 196, que aqui vai mostrar as crianças indígenas, seus costumes e tradições. E nós vamos fazer essa revisão. É uma pequena revisão, nós vamos ler, nós vamos revisar e essa será a nossa atividade da aula de hoje. Então foi um prazer estar novamente com você em mais uma aula. Até a próxima!